Gostaria agora de convidar ao João Pedro Bolso, que é COO da San Joseph, advogado tributarista americano e de direito internacional. A Saint Joseph é uma, entre muitas outras coisas, uma trust company licenciada para fazer custódia de ativos, montar arranjos, sendo arranjos fiduciários, arranjos financeiros e fazer operações de escrow e transferências de ativos internacionalmente. Queridinha PIC, que foi utilizada por décadas, eh, não é mais atraente. Não temos mais a vantagem de proteção como tínhamos antes, privacidade, sucessão e indifferimento tributário. Então, através da nossa Trust Company em South Dakota, a gente conseguiu solucionar, trazer as vantagens de um trust em South Dakota, que é o estado com as leis mais favoráveis nos Estados Unidos, com as vantagens da antiga PIC, trouxemos os dois, juntamos e criamos aí esse novo produto para os clientes e planejar aí, com a nova TDO. Gostaria agora de convidar ao João Pedro Bolso a que nos explicasse o que é a TDO, a Tokenized Digital Offshore. A gente inventou um produto chamado a TDO. A TDO, como uma alternativa tradicional offshore, tem o intuito de dar privacidade ao cliente, a simplicidade na declaração e oferecer o diferimento que ele perdeu com offshore. E como que ela cumpre com isso? Através da nossa empresa de tecnologia Advent Prime, nós constituímos o que chamamos de um arranjo financeiro digital. Isso é um arranjo onde os ativos podem ser detidos em nome da Trust Company, mas ele existe para administrar não só ativos virtuais, mas também outros ativos, sendo financeiros, imobiliários, empresas, todo tipo de ativo pode ser detido nesses DFAs. Esses arranjos são registrados dentro do blockchain da Ethereum, oferecendo transparência e claridade para o cliente, mas ao mesmo tempo de uma forma criptografada. Então, toda a informação é registrada e notarizada em blockchain, mas também é criptografada para o cliente ter o controle de quem tem acesso a essa informação. A Advent Prime emite essa estrutura, esse DFA, o que a gente chama de um asset token, que nada mais é do que uma nova criptomoeda, similar a um Ethereum ou a um Bitcoin, mas não é um Ethereum Bitcoin. É uma moeda absolutamente nova e única àquele arranjo financeiro digital. Advogado tributarista, licenciado nos Estados Unidos e no Brasil, para que nos falasse um pouco da Lei 14.754 e da Instrução Normativa 2180. O Brasil ele não podia ficar de fora, obviamente, do movimento, né, de reorganização do enquadramento, vamos dizer assim, do tratamento dos investimentos dos brasileiros no exterior, né? Então, o que aconteceu em 2023 com a Lei 14.754, tá, não foi em todos os níveis uma inovação. Houve uma espécie de reorganização da maneira de tratar o investimento do brasileiro no exterior, tá? Então, no que tange ao investimento direto do brasileiro, né, a par dos fundos, que também foram regulamentados na lei, a Receita Federal ela basicamente criou três espécies, tá, de interesses brasileiros no exterior detidos por pessoas físicas que mereceriam regulamentação. Então, estão todos no capítulo 1 da lei. Primeira espécie, os investimentos diretos, aplicações financeiras diretas por pessoas físicas. A segunda espécie, por meio das entidades controladas, são as PICs, que a Carla acabou de comentar um pouco, e, no final, regulamentando de uma maneira ainda incipiente, mas, de alguma maneira, regulamentando os trusts. E nessa ideia de organizar o que existia até então no mundo, o Congresso brasileiro, a meu ver, na nossa interpretação, com muita propriedade, tá, ele resolveu não ignorar, tá, uma riqueza que hoje é latente no mundo, que é a riqueza que está no mercado de ativos virtuais. E, com propriedade também, o Congresso, que é o órgão normativo principal, mas não é o órgão técnico, delega à Receita Federal a autoridade de regulamentar como tratar esses ativos virtuais para fins tributários brasileiros na nova regulamentação. E então, em março de 2024, vem a Receita Federal, Constituição Normativa 2180, mencionada pelo Emílio, e faz uma regulamentação um pouco mais detalhada, mas também que não podia deixar de ser genérica. Porque todos nós que estamos aqui, certamente os técnicos da Receita Federal, o mundo como um todo, existe uma grande dificuldade de você prever esse mundo digital, né? Todo dia surgem moedas novas, estruturas novas,
tecnologias novas. Esse é um mundo mutante, é um mundo em constante evolução. Então, a Receita Federal ela fez uma opção tecnicamente até acertada de fazer uma regulamentação genérica. Ela pegou a atribuição do Congresso, que era regulamentar os ativos virtuais, e criou uma capa genérica sobre eles, tratando da seguinte forma: tá? Os ativos virtuais e todo e qualquer arranjo financeiro que envolva um ativo virtual vai ser equiparado a uma aplicação financeira. Ou seja, na medida em que eu não consigo definir exatamente o que o contribuinte tem, que tipo de tecnologia ele está aplicando para tratar aquele ativo, para revestir ou transvestir aquele investimento, eu faço o seguinte: eu vou coletar a minha parte quando o contribuinte tiver um evento de realização e efetivamente tiver uma renda. E assim a Receita Federal definiu esse universo virtual, tá? Esse universo de ativos virtuais, que no final acaba dando o efeito antigo das PICs, juntando essa mudança do governo brasileiro com a expertise da St. Joseph em planejamento internacional, estudos internacionais, e, mais importante, com as nossas licenças para atuar como custodiante licenciado nos Estados Unidos, a gente conseguiu chegar a uma solução. Acreditamos que atenda aos anseios do contribuinte brasileiro que se sentiu agora ofendido e oprimido com essa nova regulamentação. Chegamos à conclusão, então, que a TDO, a Offshore Digital Tokenizada, é um produto, um instrumento alternativo que oferece todas as vantagens que as antigas offshore ou PICs ofereciam e as ampliam. Especialista em direito sucessório e familiar. Bem-vinda, Jota. Obrigada, Emílio. Bom dia a todos, primeiramente. Acho que é um enorme prazer em fazer parte desse evento tão importante com um tema tão interessante. Ouvindo vocês aqui, como especialista da parte de planejamento sucessório, que eu já atuo há bastante tempo nesse tema, eu queria trazer alguns pontos para a gente falar e eu tenho, de fato, uma pergunta para fazer para o João. Em relação a esse momento que estamos vivendo, da reforma tributária, e todas as dúvidas em relação à sucessão e também à tributação, a gente vê que enfrenta muitas óbices na legislação brasileira, principalmente em questão da legítima, tá? Por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem uma legislação que me obriga a travar 50% do patrimônio da pessoa para os herdeiros necessários, que são cônjuges, filhos e pais. E a gente ainda tem as peculiaridades em relação à questão da concorrência da sucessória. Então, em relação a isso, ainda temos também um movimento de reforma do Código Civil que vão trazer possíveis novas mudanças em relação à parte sucessória. Então, com essa movimentação toda, voltada para a parte sucessória e também da tributação em questão da reforma, os nossos clientes têm corrido muito em relação ao planejamento sucessório, buscando ferramentas que tragam o melhor benefício tributário e também em relação à parte sucessória, uma questão de flexibilidade. Então, nós, enquanto especialistas da parte de planejamento, a gente indica muito a offshore como uma ferramenta de planejamento sucessório, tanto pela facilidade em questão da sucessão, quanto em questões tributárias. Da parte sucessória, falando especificamente sobre offshore, a gente tem o benefício, por exemplo, de cláusulas que são muito mais flexíveis do que na legislação brasileira, como a joint tenancy, né, que é uma cláusula que, explicando basicamente, em que todas as pessoas que são integrantes da estrutura, elas são donas ao mesmo tempo do patrimônio. Então, se uma delas falecerem, a outra a parte que pertencia a ela automaticamente é redividida entre as outras e não tem a questão da legislação brasileira em relação a inventário, toda aquela burocracia sucessória. Então, a gente vê muito a utilização da offshore com esse benefício para o planejamento sucessório, quando a gente entende que faz sentido para o cliente. Então, em relação ao que a gente está falando aqui, da questão dos ativos, da tokenização, eu queria entender um pouco como que os ativos digitais e a questão do TDO vão, de forma semelhante ou superior, a auxiliar a gente nessa parte que diz respeito à questão sucessória do nosso cliente. Você não vai sofrer inventário com a estrutura do TDO nos Estados Unidos. A estrutura é feita para evitar o inventário local, é um produto feito para o cliente internacional, e a estrutura fiduciária tradicional americana já evita inventário, mesmo para americanos quanto para pessoas internacionais. Então, o inventário americano não é uma dor de cabeça que o cliente terá. Eu consigo garantir que essa estrutura, com certeza, evita a parte do inventário nos Estados Unidos e permite a transmissão do direito beneficiário desses ativos através não só de uma geração, mas de várias. É um advogado tributarista brasileiro e tem uma pergunta também que quer dirigir ao painel que a gente tem de apresentadores aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Sempre um prazer estar em contato com as soluções da St. Joseph.
E aproveito a oportunidade para sanar algumas dúvidas com relação às obrigações acessórias relacionadas aos ativos tokenizados no âmbito da TDO para fins da jurisdição brasileira, né? Então, com o advento da Lei 14.754, né, da nova lei das offshore, passamos a ser obrigados a escolher entre dois regimes: o regime da transparência, que muitas das vezes acabava por tirar o próprio propósito do investidor de optar pela PIC, ou o regime opaco, que, embora me permitisse manter a descrição de privacidade, faz com que eu tenha que levantar um balanço, tributar anualmente os rendimentos auferidos pelaquela sociedade no curso daquele exercício, mesmo que não distribuídos ou realizados, né? E tudo bem. A pergunta é, na hipótese de optar pela TDO, né, qual seria a forma correta de prestar essas informações aos órgãos de controle no Brasil, né? Manteria na minha declaração de ajuste anual o valor histórico do ativo tokenizado e passaria a tributar anualmente apenas os rendimentos realizados dessa estrutura? Na mesma linha de raciocínio, caso eu opte por tokenizar uma participação offshore que eu já tenho, no momento em que eu zerar essa posição na minha declaração de ajuste, né, para passar a declarar o token, será que eu posso incorrer no risco de sofrer uma tributação de ganho de capital, dada a diferença entre o valor histórico do ativo e o valor atualizado, que seria objeto da declaração do token? Essas são algumas dúvidas que surgem, né, nessa transição. Eu queria endereçar o painel para ver se consigo extrair um pouco mais de informação aqui hoje. O que eu vou trazer aqui são reflexões que eu entendo são relevantes para esses pontos, tá? Declaração e tributação andam lado a lado, né? A gente não pode deixar de considerar que existe um mediador, né, entre a nossa intenção e o que a gente executa, né, e o efeito daquilo na parte fiscal, que é o fisco, né? Então, nós não podemos ignorar as informações que são prestadas ao fisco. Então, eu vou começar. O fisco e, no caso de investimento exterior, também é o Banco Central. Vou começar pelo mais que eu considero mais simples, tá? Que é o Bacen, tá? O Bacen, ele é um censo de capitais brasileiros no exterior. Então, a CBE, ela nada mais é do que uma ferramenta de estatística e controle de política cambial do governo. Ela tem alguma relevância para fins tributários na medida que ela desperta o interesse, tá, do governo brasileiro em querer tributar uma riqueza que está fora do país. Mas ela não tem efeito tributário direto, tá? Então, vamos dizer assim, a troca, né, de uma estrutura offshore por uma TDO, né, a reclassificação dos seus ativos numa estrutura nova, ela vai exigir apenas uma reclassificação também dentro da declaração ao Banco Central, tá? E por incrível que pareça, a minha melhor peça de esclarecimento disponível hoje é perguntas e respostas da Receita Federal, que é o que a gente tem, tá? A leitura dessa peça de informação, que é uma fonte semi-válida, mas oficial de informação, o Código Tributário Brasileiro reconhece aquilo de alguma maneira como fonte do direito, né? Ela esclarece ali que existe um momento em que você tem uma troca de titularidade de ativos e que gera obrigatoriamente um efeito fiscal, que é quando você tinha feito uma opção por uma estrutura transparente e resolve fazer uma transferência daqueles seus ativos para uma estrutura opaca. Porque você teria feito uma opção em que o governo teria ciência dos seus ativos contra um potencial diferimento, e agora você está trocando por uma estrutura que é opaca, em que você vai precisar tributar só uma parte do seu ativo realizado, mas mantém o sigilo para você. Essa situação está num parágrafo da Instituição Normativa e está bem clara no Perguntas e Respostas, que gera um efeito tributário. O oposto não. O oposto não, inclusive, expressamente no Perguntas e Respostas, tá? Então, a estrutura da TDO, ela é uma estrutura opaca por natureza, tá? Porque ela não está dentro daquelas entidades. A TDO não é uma entidade controlada dentro daquelas 3 classificações que a gente esclareceu que a lei trouxe, né? Ela está amparada pela lei equiparada a uma aplicação financeira, portanto, ela é uma estrutura que tem o traço transparente de tributação, tanto que é tributada no regime de caixa, tá? E, sendo assim, ela tem uma característica que não obriga a fazer opção entre opaca e transparente, e ela tem o potencial de manter o ativo diferido e o momento de pagamento dos impostos. Quando eu tenho isso, eu tenho, por uma offshore tradicional, em 95%, eu diria 99% dos brasileiros não fizeram a opção para transparência nos seus PIX, tá? Muitos por não quererem fazer e muitos por preferirem não mexer no primeiro ano, tá? Então, o que aconteceu? Você tem um cenário hoje que as PIX são opacas e a TDO é opaca. E essa situação de troca de classificação de ativos, ela não gera trigger de ganho pela legislação fiscal brasileira, tá? É o que a gente tem hoje. Essa interpretação pode mudar? Não sabemos, tá? Essa semana nós fomos surpreendidos aí, tá? Já está na imprensa com a solução de consulta falando dos trusts, interpretação
um tanto criativa, vou dizer assim, da Receita Federal sobre um determinado tipo de trust, não posso garantir que amanhã a Receita Federal não vai resolver também ser criativa numa consulta, de repente, mal feita, né, se manifestar de maneira diferente. Mas o que eu posso garantir é que hoje, pela letra da lei e pela regulamentação disponível, não existe um efeito tributário em você substituir, vamos chamar dessa forma, a sua tradicional PIC por uma TDO. Então, assumindo que o que acontece na TDO eu tenho um arranjo financeiro digital que vai através da transferência de um ativo digital, de uma nova criptomoeda. Em essência, eu vou trocar o meu ativo que hoje está no meu IR contra essa criptomoeda. Você pode categorizar isso ou como um exchange, que é um swap, como se diz nos Estados Unidos, ou uma compra e venda. O que você está dizendo contando que o valor que está no meu IR, valor offshore, ou valor do ativo, continue igual ao valor que eu vou declarar da TDO, não teria um efeito fiscal naquele momento, eu não teria que tributar naquele momento. Exatamente. Advogado especializado em direito tributário e societário, muito reconhecido no Brasil, também tem uma pergunta a realizar a nossos panelistas. Seja bem-vindo, Alfredo. Eu gostaria de ressaltar que a St. Joseph Internacional, como parceira de negócios, é um escritório de proteção patrimonial que acaba unindo não só a proteção patrimonial, mas também com a segurança jurídica internacional. E falando de segurança jurídica internacional, João, gostaria de fazer uma pergunta que os clientes fazem muito para a gente, que é o seguinte: olha, eu estou abrindo uma estrutura internacional justamente para ter uma nova jurisdição na minha vida e também para sair da insegurança jurídica do Brasil. Esse é um ponto principal que muita gente abre a estrutura internacional. A pergunta é: quando se faz um trust que é totalmente submetido à jurisdição internacional e a leis internacionais, as pessoas ficam em dúvida de saber se elas declaram o trust no Brasil ou não. E isso parece uma pergunta capciosa, mas não é. É uma pergunta que vem do dia a dia, porque as pessoas não querem sair para a jurisdição internacional e tratá-las como se fosse no imposto de renda nacional, onde o governo brasileiro, por diversas vezes, não respeita a legislação internacional e a segurança jurídica internacional. Então, em suma, o cliente procura a segurança jurídica internacional e acaba tendo um receio muito grande de que o governo brasileiro, a autoridade brasileira, não respeite aquela Constituição que ele fez justamente para ter segurança jurídica internacional e proteger o seu patrimônio, que é um direito de qualquer pessoa no mundo. Então, essa é a minha pergunta: quando declarar e quando não declarar uma estrutura internacional sujeita à jurisdição internacional, a leis internacionais e, obviamente, a um governo internacional? Eu vou segregar o tema trust e o tema TDO. Então, baseado na 14754, o que muitos escritórios fizeram, falaram: olha, o que eu posso ter é um trust não constituído por pessoa física, constituído por pessoa jurídica, que daí escapa da letra da lei. Tá? Isso, a Receita deu uma opinião 2 dias atrás, dizendo: não, a gente vai tratar como os trusts sendo constituídos por pessoas jurídicas, como sendo constituído pelos sócios dessa pessoa jurídica em essência. Tá? Então, como você faz a redação dessas estruturas importa muito. Tá? Por segundo lado, falando especificamente da TDO e o que a gente está falando, lembrando a minha conversa original, a TDO tem 2 partes. Ela tem o arranjo financeiro virtual, ele tem uma moeda digital, um asset token, que é emitido contra o seu ativo. Tá? O que o brasileiro aqui está declarando? A moeda. Ele está declarando a posse desse ativo virtual. Se você tem algo para... Eu queria trazer aqui também, doutor Alfredo, muito boa a sua pergunta. E, assim, as 2 partes essenciais da TDO e dos trusts em geral, né? Eu tenho o settler do beneficiário. O settler é uma questão relativamente direta, porque ainda que a Receita Federal queira desconsiderar, né, e considerar o beneficiário final da estrutura como sendo quem é o settler, não há problemas, porque a figura da irrevogabilidade ela tem uma força de secessão nessa relação. Então, se o trust é revogável, há uma certa segurança em que o settler ele fica numa figura secundária. Mas, mais uma vez, eu vou fazer aqui o mesmo convite que o João fez: acesse o nosso QR Code, lê, envie para nós as suas perguntas e a gente vai poder tratar especificamente do seu caso e apontar o caminho seguro dentro da lei para você poder fazer a declaração adequada e não se assustar com esses arroubos, né, da Receita Federal que volta e meia nos acomete. Agradeço ao Dr. Alfredo Scarpelli pela participação.
pelo que vocês viram, o convite para que dirijam as suas perguntas, aquele QR Code, aquele código QR está aí, todas as perguntas serão respondidas. Quero dizer para vocês que foram apresentados a TDO, Offshore Digital Tokenizado, que é um instrumento alternativo que mantém todos os benefícios da offshore tradicional e os amplia. Dentro da lei, dentro da letra fria da lei, a um custo extremamente acessível. Com isso, eu quero me despedir de todos vocês e agradecer pela presença nesse webinar. Muito obrigado e até a próxima.